reunião de várias empresas numa única. Quando se fala de consolidação de empresas no Simples Nacional, cara, as pessoas às vezes nem sabem o que está sendo dito. Por isso que eu comecei pela etimologia da palavra aqui, tá? Nossa, etimologia. Você já tinha ouvido falar dessa palavra, cara? Já. Ah, que bom, graças a Deus. Consolidar diversas empresas, né, de uma forma unificada é uma coisa que pode ser um ato que é feito intencionalmente por um empresário, por um grupo de empresas, né? Mas, às vezes, é feito pela Receita Federal. E aí é que mora o perigo. Na legislação do Simples Nacional, já existe há muitos anos a previsão de que o faturamento de múltiplas empresas que você tenha no teu CPF com mais de 10% de participação, por exemplo não, é o que a regra diz, tá? Esses faturamentos eles são somados para calcular se você tem que ser desenquadrado em todos aqueles CNPJs do grupo do Simples Nacional. Se passar do limite a soma desses CNPJs, passar do limite de 4.800.000 por ano, você tem que ser desenquadrado. E aí, eu vejo muitos empresários abrindo múltiplos CNPJs, mas muita gente pode já ter visto vídeos, lido que isso é perigoso, mas continua fazendo. Mas agora a vaquinha vai pro brejo. Por quê? A Receita Federal já se manifestou que ela vai e está já ampliando a fiscalização desse tipo de coisa. Eu vi outro dia um comentário no vídeo de um colega contador no Instagram. Ele fez um videozinho explicando sobre isso. Por quê? Porque tinha alguns influenciadores de outras áreas que não são contadores falando coisas absurdas. Felizmente não eram advogados também. E aconteceu que esse contador ele fez um vídeo se manifestando sobre o caso. Cara, todo mundo nos comentários, balela, isso aqui não vai acontecer no Brasil, bababá, bibibi. Pois é, vai ter um time bem grande que vai pagar para ver. E infelizmente a Receita Federal vai vir pesado, porque ela tem esses dados consolidados. E ela entende que esse grupo de empresas que tem lá um sócio, mas o sócio é um laranja. Aí o seu CPF dançou, né? Porque a Receita vai entender que é o seguinte, se você tem um conglomerado de pequenas empresas que faturam mais de 4.800.000, você não é um ser humano e uma empresa desprezível para a questão de impostos. Então eles vão vir para cima, cara. Se preparem, tá? Mas o que acontece é que assim, a consolidação dessa receita, então, ela já precisa ser vista como um item obrigatório para a questão de planejamento, para evitar o reconhecimento, por exemplo, de grupo econômico que vai te trazer transtornos depois, às vezes até com custo de folha de pagamento e, cara, tem muita coisa que pode acontecer. Então, para você evitar problemas, a melhor saída, a melhor solução é se planejar. E como é que você vai se planejar? Não é difícil, gente, não é difícil. O primeiro ponto que você precisa é de ter alguém especialista te acompanhando, né? E é justamente isso que a minha empresa oferece aqui, a Conta Junto. A gente está sempre junto com o nosso cliente, trazendo soluções para que ele não corra esses riscos, que são extremamente estressantes, desgastantes, não é bom, tá? Então, é muito importante ter isso em mente, que você faça um planejamento. Se você tem um negócio que fatura mais de 4.800.000 por ano, cara, você não tem um pequeno negócio assim, um negócio tão minúsculo, né? Eu entendo que também não é uma multinacional, ou é, né? Mas às vezes não é uma multinacional que fatura muito dinheiro ainda, mas, cara, preparar esse terreno, esse caminho para faturar cada vez mais, para escalar com segurança, é fundamental. Os grandes grupos de negócios, os grandes grupos de empresas começam com um bom planejamento, com profissionalização, com organização das coisas, tá? Então, assim, que fique claro que esse compartilhamento de sócios entre empresas vai gerar fatalmente, ainda mais agora, uma fiscalização mais acelerada, mais acentuada e, eventualmente, o desenquadramento daquela empresa do Simples Nacional. E manter as empresas irregulares vai fazer com que você mantenha um risco, né? Às vezes o pretexto é pagar menos imposto. O que você prefere? Pagar menos imposto e dormir tranquilo e não ser fiscalizado no prazo prescricional de 5 anos, nunca sofrer um processo na justiça dos cofres públicos contra a sua empresa? Ou você prefere pagar menos imposto e deixar uma rebarbinha ali, quem sabe pode dar certo de ninguém fiscalizar? Eu tenho certeza que se você pensar racionalmente, com calma, você vai entender que o primeiro panorama aqui é o mais seguro, é mais legal de você percorrer. Cara, hoje, se você constrói uma empresa, você tem pessoas ali dependendo dessa empresa, você não põe essas pessoas em risco, a começar da sua família, a começar do seu bolso, né?
Agora, se você tá aventurando, cara, esse vídeo não é para você, né? Você tá na loucura aí, deu o que der. Aqui, esse vídeo é para empreendedor de verdade. A gente que tá querendo crescer de forma sólida, né? Tá querendo se consolidar no mercado, tá? E aí, a ideia é que você tome o melhor caminho. Bom, se você é do primeiro grupo, de gente que quer andar certo, agende um diagnóstico com a gente, é de graça, você não paga nada e você vai sair com um encaminhamento muito claro dos passos que você precisa percorrer. Inclusive, eu vou fazer uma análise muito criteriosa de como anda aí hoje em dia o serviço de contabilidade na sua empresa, se está sendo explorado o máximo possível desse serviço ou se não, a gente vai te instruir em relação a isso. E se você está no segundo grupo, mas quer se converter para o primeiro, agende seu diagnóstico também. A gente vai conversar e talvez fique mais claro para você depois de uma conversa, com elementos probatórios, né, com elementos fortes, que você está no caminho errado e tem como melhorar isso daí, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.